No centro de uma pequena cidade quase esquecida pelo tempo, onde as ruas estreitas e as árvores antigas pareciam guardar segredos há muito enterrados, havia uma casa que ninguém mais ousava mencionar. No fim da Rua El, ela se erguia imponente, uma construção desgastada que parecia desafiar as leis do tempo. As paredes, cobertas por uma tinta desbotada e trincada, mostravam o peso dos anos. As janelas empoeiradas, com vidros manchados, rachados, mal refletiam a luz do sol que teimava em entrar. A casa sussurrava histórias que pareciam presas ali, esperando por alguém para ouvir. Era um daqueles dias quentes de verão, mas ali, na sombra da casa, o calor parecia não penetrar. O ar tinha uma qualidade estranha, fria e cortante, quase como se a própria casa exalasse um silêncio pesado, carregado de algo invisível, uma presença oculta que congelava o ambiente. Ana, Lucas, Júlia e Rafael, 4 amigos que cresceram juntos e compartilhavam a curiosidade pelaquilo que não deveriam, encontraram uma pequena chave enferrujada dentro da caixa de correio caída e sem identificação. Um convite silencioso para o desconhecido. Ao empurrar a porta, um rangido longo e profundo ecoou, como se a casa despertasse de um sono sombrio. O ar que os atingiu era denso, impregnado por um cheiro forte de mofo, madeira podre e algo indefinido, um odor antigo que parecia carregar fragmentos de sofrimento. Assim que pesaram no assoalho de tábuas envelhecidas, seus passos reverberaram pelo interior, soando como batidas de um coração lento e arrastado. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo zumbido fraco dos insetos presos atrás das janelas quebradas. As luzes trêmulas das lanternas mal conseguiam furar a escuridão que se espalhava, revelando móveis cobertos por lençóis envelhecidos, como fantasmas de um passado esquecido. As paredes, com papel de parede descolando e rasgado, pareciam fechar o espaço ao redor deles, enquanto sombras dançavam e se misturavam com o cheiro de poeira e esquecimento. Ana sentiu algo apertar o seu peito, uma pressão invisível que roubava o ar, deixando a respiração curta e pesada. Seus olhos se fixaram em uma mancha escura no canto da sala, onde um sussurro fraco e ininteligível parecia emergir, como se as paredes tentassem contar algo perdido no tempo. Cada amigo sentia o peso daquele lugar diferente, mas não ousavam falar sobre o que lhes atravessava a alma. Era um misto de medo, curiosidade e uma estranha atração pelo perigo. O som de um leve estalo, talvez uma tábua cedendo, ou um movimento imperceptível, fez com que todos se olhassem, a tensão crescendo no ar como uma tempestade prestes a explodir. Algo naquele lugar estava vivo, e eles ainda não sabiam se eram visitantes ou presas. O ar dentro da casa parecia se tornar mais denso a cada passo que davam, como se uma névoa invisível envolvesse os 4 amigos, comprimindo seu peito e tornando difícil até mesmo pensar direito. As lanternas lançavam feixes trêmulos que mal alcançavam as paredes cobertas por manchas de umidade e tinta descascada. O silêncio pesado, antes quase absoluto, agora estava tomado por um som sutil, como um farfalhar de vozes baixas, sussurros que pareciam vir das próprias sombras. Quando chegaram à escada que levava ao porão, o frio tornou-se quase palpável, mordendo a pele exposta, fazendo com que cada respiração se transformasse em fumaça leve no ar úmido. Rafael, hesitante, desceu primeiro, sentindo o piso de madeira rangente sob seus pés como um aviso silencioso. A lanterna em sua mão tremia, e a luz recortava formas que dançavam na penumbra, sombras que se moviam rápido demais para serem vistas claramente, sempre desaparecendo quando ele tentava focar. Um cheiro acre metálico invadiu suas narinas, algo entre ferrugem e sangue velho. Era como se o próprio porão tivesse guardado horrores que o tempo não conseguiu apagar. Quando Rafael virou-se para chamar os outros, uma figura tênue e escura deslizou pelo canto de sua visão, desaparecendo antes que pudesse ser encarada. Seu coração disparou, mas ele se obrigou a continuar explorando, mesmo com o pavor crescendo por dentro. De repente, um estrondo ecoou do outro lado da casa. A batida alta de uma porta sendo fechada com força soou como um trovão dentro do silêncio sufocante. Janelas estremeceram, seus vidros trincando como se prestes a explodir, e uma rajada de vento gélido atravessou o corredor, mesmo com todas as portas e janelas fechadas há séculos. O ar tornou-se cortante, um frio que não vinha do clima, mas a presença que ali habitava, um frio que parecia perfurar ossos e congelar almas. As vozes começaram a se multiplicar, crescendo em volume e intensidade. Não eram vozes comuns,
mas um coro distorcido de sussurros desconexos, clamores desesperados, risadas sombrias, ameaças sibilantes. A sensação era de estar cercado por centenas de espíritos presos em agonia, tentando alcançar seus ouvidos, invadir suas mentes. Júlia apertou as mãos em volta do próprio corpo, seus olhos arregalados refletindo o terror que a consumia por dentro, e suas palavras tentavam acalmar os outros, mas ela mesma tremia como uma folha. Ana sentiu então o toque frio e firme de mãos invisíveis agarrando seu braço. O choque da gelidez percorreu sua pele como uma descarga elétrica, e o medo congelou seu corpo por um instante. A lanterna em sua mão oscilou, ameaçando cair, enquanto uma sombra rastejava pela parede ao seu lado, contorcendo-se com formas grotescas e inumanas. Um arrepio percorreu sua espinha, como se algo tivesse tocado não só seu corpo, mas sua alma. O peso da escuridão parecia aumentar, sufocando a luz das lanternas, engolindo lentamente o espaço ao redor deles. O silêncio agonizante, agora quebrado por gemidos distantes e rangidos profundos, fazia o tempo parecer esticar e se arrastar, transformando minutos em uma eternidade de pavor. Seus corações batiam com força, cada respiração era um esforço doloroso, e o medo se infiltrava na mente, corroendo a coragem que restava. Naquele momento, o grupo entendeu. Eles não eram mais visitantes curiosos, mas presas numa armadilha viva, cercados por um mal faminto que brincava com suas emoções, antecipando cada reação, consumindo sua sanidade aos poucos. A casa não só abrigava um mistério, ela era o mistério, um ser pulsante de sofrimento que os observava, sussurrava e se alimentava de seu desespero. O relógio antigo da sala principal soou à meia-noite com um badalar profundo que pareceu ressoar dentro do peito de cada um. O som ecoou pelas paredes como uma sentença, quebrando o silêncio tenso e anunciando que algo finalmente despertava em sua totalidade. A casa, antes apenas fria e ameaçadora, ganhou vida própria, seus rangidos e gemidos transformando-se em suspiros pesados e dores antigas. As tábuas do chão estalaram, as janelas tremeram, e as sombras se encheram de movimento, se alongando e contorcendo em formas cada vez mais grotescas. Foi então que a entidade se revelou. Não era um fantasma comum, mas uma criatura de forma mutável, feita de fumaça negra e espessa que parecia pulsar como um coração sombrio. Seu corpo ondulava, com partes que se desfaziam em névoa, enquanto outras ganhavam contornos sinistros e sólidos, como pedaços de trevas cristalizadas. Seus olhos, dois pequenos focos de luz vermelha bruxuleante, perfuravam a escuridão com um ódio silencioso profundo, como se carregassem todo o sofrimento daquele lugar. O rosto da criatura era um borrão horrível, ora humano, com traços distorcidos e inchados, ora monstruoso, com bocas múltiplas e dentes afiados surgindo e desaparecendo. Era como se a dor, a raiva e a loucura tivessem se condensado em uma forma única, um ser de puro tormento e vingança. Suas mãos, longas e finas, estendiam-se como gás que pareciam rasgar o ar, e sua voz era um sussurro arrepiante que rapidamente se transformava em gritos horrendos, misto de dor agonizante e raiva esmagadora. A casa inteira respondeu à sua presença, estalando e tremendo, paredes que pareciam respirar, como se a construção fosse um corpo que sentia dor. O chão se moveu como se estivesse vivo, fazendo os amigos cambalearem, e os corredores se tornaram labirintos traiçoeiros que se esticavam e se torciam, negando qualquer rota de fuga. Cada tentativa de correr só os levava de volta para o mesmo ponto, onde a criatura esperava, cada vez mais próxima e ameaçadora. Ana, Lucas, Júlia e Rafael sentiam medo crescendo dentro deles como uma fera selvagem, uma presença que não podia ser ignorada ou combatida. Era um terror que não vinha apenas dos olhos, mas de todos os sentidos, o cheiro acre de enxofre misturado com o mofo, o frio que penetrava até os ossos, a sensação de ser observado por algo que queria devorar não só o corpo, mas a alma. O tempo parecia distorcido, como se estivessem presos em um pesadelo sem fim. O medo não era apenas de serem atacados, mas de se perderem para sempre naquela escuridão viva, engolidos por uma entidade que se alimentava de seu desespero, fazendo-os duvidar da própria sanidade. Enquanto a criatura os aprisionava no labirinto de sombras, Ana sentiu um clique em sua mente, uma memória tênue, como um fragmento solto que começava a tomar forma. Ela se afastou do grupo por um momento, atraída por uma velha estante encostada na parede que quase desaparecia sob a poeira e teias de aranha.
Entre livros mofados e papéis amarelados, encontrou um diário antigo, as páginas frágeis carregadas de letras tortas e manchas de tempo. As palavras contavam a história de uma família que habitara aquela casa há décadas. Um lar comum até que uma tragédia cruel mudou tudo. O desaparecimento misterioso dos filhos mais novos e o sofrimento de uma criança que, segundo o diário, havia morrido em silêncio, vítima de abusos e abandono. Ana sentiu o peso daquela dor atravessar as páginas, quase como se pudesse tocá-la, sentir o frio e a solidão que haviam moldado aquela presença maligna. Ao reler o diário, a aura ao redor começou a mudar. A escuridão tornou-se mais densa e as vozes antes caóticas ganharam um tom diferente, quase suplicante. Ana percebeu que a assombração não era um monstro, mas a alma presa daquela criança, presa entre a vida e a morte, aprisionada pelo sofrimento que nunca foi resolvido. Era uma presença desesperada, um grito por ajuda que há muito tempo não encontrava resposta. Ela voltou ao grupo, com o coração pesado, tentando transmitir a verdade que descobrira. Lucas, Júlia e Rafael lutavam contra o próprio desespero, sentindo o peso da casa como uma força viva que sugava sua energia, tornando cada movimento mais difícil, cada respiração mais lenta. A casa parecia pulsar ao redor deles, como se respirasse sofrimento, alimentando-se de suas emoções e enchendo o ar com um cheiro amargo de memória e tristeza. Ana tentou acalmar a todos, propondo uma forma de ajudar aquela alma a encontrar paz, uma oração, uma promessa de não esquecer aquela história, um pedido para que o sofrimento cessasse. O medo ainda o dominava, mas a esperança renascia entre as sombras. A criatura, embora ainda ameaçadora, parecia hesitar, como se reconhecesse a intenção. Mas a casa não desistiria tão fácil. Paredes estremeceram, portas se fecharam com estrondo, e a presença aumentou sua fúria, como se a luta entre o passado e o presente estivesse prestes a explodir. O desafio final estava próximo: entender e libertar, ou ser consumidos para sempre. A sala principal parecia um santuário esquecido pelo tempo, envolta em sombras espessas que dançavam com o leve tremular das velas acesas. O ar era gelado, cortante, e o silêncio, um silêncio pesado, quase palpável, dominava cada canto, amplificando a ansiedade que crescia no peito dos 4 amigos. Ana segurava firme o caderno antigo, suas mãos tremendo de frio e nervosismo, enquanto a chama da vela projetava sombras trêmulas em seu rosto pálido. O crepitar fraco da lareira, que há muito estava apagada, ecoava no espaço amplo, misturando-se com o som distante do vento que uivava pelas frestas quebradas das janelas. O cheiro de madeira queimada misturava-se com um odor acre e metálico, como sangue velho e fel, tornando o ambiente ainda mais opressor. Ana começou a recitar as palavras do ritual encontrado no diário com voz firme, apesar do nó na garganta. As sílabas antigas pareciam vibrar no ar, carregando uma força invisível que fazia as velas tremeluzirem freneticamente e as paredes pulsarem, como se a própria casa estivesse viva e assistindo. A temperatura despencou ainda mais, um frio que parecia perfurar até os ossos, enquanto o vento gélido rodopiava entre eles, levantando as cortinas rasgadas, fazendo o som do rangido dos caixilhos se intensificar. Então, a criatura surgiu, flutuando com uma lentidão ameaçadora, seu corpo feito de fumaça negra que ondulava como uma sombra viva. Mas naquele instante, sua forma se transformou. O horror deu lugar à tristeza. O rosto da entidade revelou traços humanos, o rosto de uma criança machucada, marcada por feridas que pareciam congeladas no tempo. Os olhos vermelhos brilharam, não mais com ódio, mas com uma súplica silenciosa, carregada de sofrimento e medo. Lágrimas negras escorreram lentamente pelo rosto deformado da criatura, traçando caminhos sombrios pela pele etérea. Ela estendeu as mãos, agora mais frágeis, quase suplicantes, e uma sensação de dor profunda envolveu o ambiente, uma dor tão intensa que fez o coração de Ana quase parar por um instante. Enquanto as palavras do ritual se repetiam, a sombra começou a se desfazer, dissolvendo-se em uma névoa fina que subia lentamente, carregando com ela o peso de anos de sofrimento, raiva e desespero. A casa gemeu profundamente, como se liberasse um suspiro contido por décadas, e o ar carregado de angústia começou a clarear, substituído por uma leve brisa morna que trouxe um alívio inesperado. Quando a última centelha da névoa sumiu no ar, um silêncio sagrado tomou o lugar do medo. O coração dos amigos pulsava forte, ainda embalado pelo eco daquela experiência traumática, mas agora com uma sensação tênue de paz. Eles se entreolharam,
exaustos e emocionados, sabendo que algo dentro daquela casa finalmente havia mudado. Ao sair pela porta que agora parecia mais leve, menos ameaçadora, o sol já começava a despontar no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados rosados, como um renascimento após uma noite interminável. Apesar do cansaço físico e emocional, Cado sentiu uma força nova brotar dentro de si, uma coragem silenciosa forjada na escuridão. Mas mesmo com o medo dissipado, sabiam que a casa guardaria para sempre as marcas daquela noite e que parte daquela história sombria estaria agora com eles, uma lembrança viva, um aviso silencioso do que a escuridão pode esconder e da força necessária para enfrentá-la. No alto da colina onde o vento uivava entre galhos secos e retorcidos, o Hotel Eldridge se destacava como uma silhueta antiga contra o céu cinza pesado, carregado de nuvens que pareciam pressionar o mundo para baixo. O edifício, grandioso porém decadente, ostentava janelas enormes, cortinas pesadas que se agitavam sutilmente, embora o ar parecesse móvel e congelante. Suas paredes gastas pelo tempo, com tijolos rachados e pintura descascada, exalavam uma presença que parecia pesar no ar, um misto de abandono e ameaça velada. Júlia e Marco subiram a colina lentamente, o peso das malas quase insignificante diante do que sentiam em seus peitos, um aperto que parecia fechar o coração. O caminho de pedras irregulares fazia seus passos ecoarem entre as árvores, cujos galhos se entrelaçavam como dedos esqueléticos tentando alcançar o céu nublado. O vento frio mordia a pele exposta, penetrando pela jaqueta fina de Júlia e fazendo-a encolher os ombros. Havia um silêncio profundo, quase reverente, como se a natureza ao redor guardasse segredo daquele lugar. Ao se aproximarem da entrada, uma sensação desconcertante de estar sendo observados os dominou. Marcos lançou um olhar rápido para trás, mas nada viu além da escuridão espessa que engolia a floresta. O rangido metálico da maçaneta da porta, ao ser girada, parecia um grito abafado, um aviso sutil de que o que estavam prestes a encontrar não era um refúgio comum. Dentro do hotel, o ar era pesado, carregado de um odor forte e úmido de mofo misturado a um cheiro ácido de cera antiga e madeira envelhecida. A penumbra predominava no lobby vasto e silencioso, onde sombras se agrupavam nos cantos como seres indecisos. O lustre enorme, suspenso por uma corrente enferrujada, balançava levemente, embora não houvesse qualquer corrente de ar perceptível. Os móveis de madeira escura, alinhados com precisão desconcertante, pareciam figuras estáticas de um teatro macabro, congeladas no tempo e no medo. Júlia sentiu o olhar dela e de Marco se cruzarem, cheio de perguntas não ditas, enquanto avançavam com passos cautelosos em direção à mesa da recepção, onde um livro antigo repousava aberto, suas páginas amareladas e cheias de marcas de dedos antigos. O som do próprio coração pulsando em seus ouvidos parecia se misturar com o leve estalo da madeira do chão sob seus pés. O silêncio era denso, carregado, como se o ar pudesse se romper a qualquer momento com um grito ou um sussurro. De repente, um frio súbito percorreu a espinha de Júlia, fazendo-a estremecer. O ar parecia pesar mais naquele corredor à direita, que se estendia como um túnel escuro e estreito, iluminado por lâmpadas oscilantes que lançavam sombras trêmulas e móveis com formas retorcidas. As paredes, manchadas por umidade e tempo, pareciam pulsar, exalando uma energia antiga e inquieta. Cada rangido do piso de madeira soava como um aviso, ecoando por todo o espaço e fazendo os olhos de Marcos vasculharem o escuro, na expectativa de algo surgir das sombras. Enquanto caminhavam, o relógio antigo na parede, cujos ponteiros giravam com lentidão quase sobrenatural, marcava o ritmo lento e pesado daquela noite que prometia ser interminável. A atmosfera se tornava mais sufocante, o ar parecia vibrar com uma tensão quase palpável, e no fundo da mente dos dois, uma pergunta sombria crescia. O que realmente habitava aquele hotel esquecido? Algo que não queria ser apenas descoberto, mas que talvez os aguardasse pacientemente para os envolver em seu silêncio perturbador. Assim que a porta do quarto 217 se fechou atrás deles com um estalo surdo, o frio no ar se intensificou, como se o próprio ambiente tivesse exalado uma respiração gelada que os envolvia. O quarto era amplo, mas não havia conforto ali. As paredes, cobertas por um papel de parede desbotado e amarelecido pelo tempo, pareciam acumular camadas invisíveis de histórias tristes e esquecidas.
Cortinas esfarrapadas pendiam das janelas sujas, deixando passar apenas a sombra cinzenta da noite, como dedos que tentavam alcançar o interior. Júlia sentiu o ar espesso, quase pesado, dificultando sua respiração. Um cheiro úmido e rançoso, mistura de mofo e algo mais indefinível, parecia emanar das frestas das paredes, e cada pequeno som, o arranhar distante de algo movendo-se, um sussurro quase imperceptível, fazia seu coração disparar. Marcos se aproximou da mesa, colocando a mala no chão, e foi então que a cadeira encostada a ela deslizou lentamente para trás, com um render macabro que ecoou pelo quarto. Seus olhos se arregalaram e ele girou rapidamente, mas não havia nada nem ninguém. O quadro na parede balançava de um lado para o outro, embora as janelas estivessem fechadas, o ar imóvel. No silêncio, algo sussurrou. Não era um som nítido, mas uma vibração inquietante que parecia vir de dentro das paredes. Palavras indistintas, arrastadas e entrecortadas, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, carregadas de desespero e tristeza. Júlia sentiu um roçar frio no braço, como se dedos invisíveis estivessem deslizando lentamente por sua pele. Ela se virou rápido, com o coração martelando no peito, mas o quarto permanecia vazio. A tensão crescia de forma palpável, impregnando o ambiente com um medo silencioso que enroscava seus pensamentos. As batidas repentinas começaram a ecoar pelos canos, um som seco e forte, seguido por passos lentos e arrastados que pareciam caminhar pelo corredor do lado de fora. Portas começaram a render sozinhas, fechando com pequenos estalos, como se alguém ou algo estivesse trancando-os dentro daquele espaço. Marcos segurou a mão de Júlia, tentando transmitir calma, mas a adrenalina já os dominava. O medo não era apenas do que viam, mas do que não podiam explicar, da presença invisível que os observava, brincava e manipulava. A sensação era de que estavam presos em um jogo macabro, onde cada movimento poderia ser o erro final. Enquanto as sombras dançavam nas paredes, moldadas pela luz fraca da lanterna que mal penetrava a escuridão, uma dúvida os consumia. Aquela entidade invisível estava ali para assustá-los, ou para algo ainda pior. O quarto parecia respirar junto com eles, pulsando com uma vida própria, sombria e ameaçadora. E naquela noite, o Hotel Eldridge não era mais um refúgio, mas uma prisão onde os sussurros carregavam histórias de dor, raiva e um desejo insaciável de serem ouvidos. O relógio antigo da recepção marcou as 3 da manhã quando a verdadeira tempestade começou dentro do quarto 217. O silêncio que havia reinado até então foi quebrado por um estrondo seco, como se o próprio hotel tivesse exalado uma fúria reprimida por décadas. Os objetos no quarto, antes imóveis, ganharam vida própria com uma violência assustadora. Um vaso antigo que repousava sobre a cômoda explodiu em 1000 pedaços, espalhando fragmentos de cerâmica pelo chão de madeira riscada. Livros e papéis foram arremessados no ar, girando como folhas levadas por um vendaval invisível. A televisão, velha e barulhenta, tombou da mesa com um ruído ensurdecedor, fazendo o casal se encolher em um canto, seus corações quase saltando pela garganta. A cama, com seus lençóis amarrotados, começou a se mover de forma irregular, balançando, rangendo, como se alguém a sacudisse com força desumana. A luz da lâmpada oscilava freneticamente, lançando sombras que pareciam dançar e se multiplicar nas paredes descascadas. Cada sombra assumia formas grotescas, lembrando garras afiadas, bocas abertas em gritos, silenciosos e olhos famintos. No meio daquele caos, uma presença começou a se materializar, lenta e dolorosamente. Era uma figura formada por uma massa de sombras retorcidas, que se contorciam e ondulavam como fumaça negra em tormenta. Suas mãos, longas e finas, terminavam em garras afiadas que brilhavam com um brilho metálico e cortante. O rosto da entidade era uma mancha em constante transformação, ora exibindo feições humanas distorcidas, ora monstruosas, com olhos brilhando em vermelho intenso, olhos que pareciam perfurar a alma. Sua voz era um sussurro baixo, carregado de dor antiga e rancor profundo, que se transformava em gritos de agonia e ódio que reverberavam pelas paredes. A força do poltergeist parecia um turbilhão de energia negra, uma tempestade emocional represada, buscando desesperadamente se libertar através da violência e do medo. Júlia e Marcos, agarrados um ao outro, sentiam o pânico crescer como uma onda avassaladora. O ar ao redor deles parecia vibrar, como se o próprio espaço fosse uma armadilha, um organismo vivo que lutava para engolir suas presas.
Cada objeto lançado, cada som estridente, era como uma faca que perfurava o silêncio e o coração deles. Mesmo com o terror dominando seus corpos, havia uma centelha de determinação. Eles precisavam entender aquela força para sobreviver. Mas quanto mais a entidade se manifestava, mais claro ficava que o Hotel Eldridge não era apenas um lugar antigo. Era um receptáculo de dores não resolvidas, uma prisão onde a fúria e a tristeza se haviam tornado uma força destrutiva e insaciável. Após escaparem por pouco do caos no quarto 217, Julia e Marco sentiram que precisavam entender a origem daquela força devastadora. O hotel parecia pulsar ao redor deles, cada passo ecoando com um peso sobrenatural. As paredes, cobertas por papel de parede amarelecido e descascado, pareciam esconder mais do que manchas do tempo. Elas guardavam segredos dolorosos, sussurrados no silêncio. Guiados por um instinto inquieto, eles encontraram a antiga sala de escritório do hotel. O local estava mergulhado em sombras, iluminado apenas pela luz trêmula das lanternas que carregavam. A poeira dançava no ar pesado, e o cheiro de madeira antiga misturado com mofo era quase sufocante. Entre pilhas de papéis amarelados e móveis cobertos por lençóis puídos, Júlia avistou um diário grosso, encadernado em couro gasto. Com mãos trêmulas, ela abriu o diário e começou a ler as páginas frágeis. As palavras contavam histórias de hóspedes que desapareceram misteriosamente durante noite de tempestade, relato de brigas violentas, de uma tragédia esquecida que marcará para sempre aquele lugar. Aos poucos, eles descobriram que o poltergeist que os atormentava era o espírito vingativo de um hóspede injustiçado, um homem que, segundo o diário, fora acusado falsamente de um crime e morto ali mesmo, sua vida ceifada de forma brutal e injusta, seu corpo jamais encontrado. Enquanto Júlia lia, Marco sentia a presença do hotel crescendo, uma força palpável que envolvia o ambiente, como se as próprias paredes respirassem, pulsando com uma energia sombria. Ele tentava manter a calma, falando em voz baixa, tentando se comunicar com a entidade invisível, oferecendo palavras de compreensão e empatia. Era uma batalha silenciosa, mas intensa, entre o medo que os consumia e a esperança de que a compreensão pudesse acalmar aquela alma torturada. A atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. O som distante de passos ecoava pelos corredores vazios, portas batiam sozinhas, e sombras longas pareciam se alongar e se aproximar, como se o próprio hotel quisesse impedir que eles descobrissem demais. Cada respiração era pesada, cada instante carregado de tensão, como se o tempo desacelerasse para que pudessem sentir o peso da dor e da raiva aprisionada ali. Eles sabiam que estavam diante de algo muito maior do que imaginavam, uma história de injustiça e sofrimento que havia transformado o hotel num palco de tormento e vingança. O desafio agora era encontrar uma forma de acalmar essa força furiosa antes que ela os destruísse por completo. O hotel parecia um organismo vivo prestes a desmoronar, rangendo e gemendo sob a pressão da presença invisível que lutava para se libertar. Júlia segurava firme o antigo amuleto que encontraram no diário, uma peça de metal envelhecido com símbolos desconhecidos, um possível canal para trazer paz à alma atormentada. As palavras escritas naquela página, uma oração de libertação, tremiam em sua mente, enquanto elas repetia em voz baixa, tentando manter a calma apesar do caos crescente ao redor. As paredes tremeram, e um vento frio invadiu os corredores escuros, arrastando consigo o cheiro pesado de tristeza e rancor. Portas batiam violentamente, móveis voavam pelo ar como projéteis, e a eletricidade falhava, mergulhando tudo em sombras espessas. Marcos apertava a mão de Júlia, buscando força no toque enquanto a entidade surgia diante deles, agora uma figura quase humana, ainda feita de sombras, mas com um olhar profundamente triste e exausto. Os olhos da criatura brilhavam com uma mistura de alívio e pesar, como se reconhecesse naquele momento a chance de finalmente descansar. A luz das velas tremeluzentes lançava sombras que dançavam em suas feições distorcidas, que aos poucos iam se suavizando, revelando uma expressão carregada de dor, arrependimento e perdão. O ambiente parecia respirar com eles, a pressão da presença pesada diminuindo lentamente. O silêncio retornou, mas não um silêncio vazio, era um silêncio carregado de uma paz difícil, conquistada com luta e sofrimento. Eles ficaram ali, imóveis, sentindo o coração ainda acelerado e o corpo cansado, enquanto a casa os envolvia numa calma tênue e instável. Ao saírem para o ar frio da manhã, o céu ainda encoberto por nuvens cinzentas, um sentimento estranho os acompanhava,
A certeza de que aquele lugar, tão cheio de histórias e dor, finalmente encontrara seu descanso. Porém, quando a luz do sol tocou a fachada do hotel, uma porta no corredor escuro bateu sozinha, um lembrete silencioso de que, talvez, algumas sombras nunca desaparecem por completo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!